Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista e neste programa eu vou fazer um resumo das 9 palestras que eu fiz a respeito do projeto Eldred, para que fique uma síntese. Todo esse período que eu demorei para fazer todas essas palestras foi porque eu queria mostrar não apenas aquele acontecimento onde o Eldred viajou no tempo e voltou com aquela catástrofe. Eu quis mostrar todo o desenrolar de tudo a partir lá de 1931 e até um pouco antes. Então, vamos agora ao resumo do projeto Eldred. O projeto Eldred, ou Filadélfia, Eldred foi o nome do destroyer que onde foi efetuado o principal teste de invisibilidade. Bom, o projeto Filadélfia teve a sua gênesis em 1931 e 32, sendo que os seus três principais envolvidos foram o Dr. Nikola Tesla, que muitos já conhecem, o Dr. John Hutchinson, da Universidade de Chicago, e o Dr. Kirchenauer, que é um físico austríaco do corpo docente da Universidade de Chicago. Bom, todo este conjunto de informações que eu estou apresentando, eles foram coletados na Conferência da MOFON em 13 de janeiro de 1990, onde o senhor Alfred Bielek, que foi uma das pessoas que estava no experimento do Eldred, ou no experimento Filadélfia, participou deste evento e fez, então, em 1990, uma conferência a respeito disto. Bom, nós temos uma tecnologia dupla há pelo menos um século e meio, talvez mais, onde há o desenvolvimento tecnológico negado ao público. E estão nas mãos de uma elite controladora. Esta base tecnológica já vem, então, desde 1800 ou ainda antes. E eles escondem isso de toda a população. Isso não foi liberado naquela época e não foi liberado até o momento. Se você possui os meios para fazer certas coisas, como, por exemplo, viajar no tempo, desenvolver novos sistemas de energia, novos sistemas de comunicação e viajar para outros planetas, e você encerrar estes desenvolvimentos dentro de um pequeno grupo, você pode controlar o planeta e a nossa humanidade. Se você impedir que o restante do público saiba o que está acontecendo, você pode controlá-lo de dentro deste grupo. Bom, quanto ao Sr. Tesla, em 1899, fez alguns anúncios para a imprensa. E um deles foi que tinha estado em contato com pessoas de fora do planeta. Como ele os chamava? Ou ETs, como nós conhecemos nos dias de hoje. A imprensa tomou nota de tudo, e os seus colegas cientistas viram aquilo com muito desagrado, pois não era um assunto popular. Eles pensavam que fosse um pouco biruta, mas ele manteve sempre suas declarações. Bom, outra pessoa que se uniu a este experimento foi o Dr. John von Neumann. Ele se graduou em matemática e tendo seu PhD em matemática em 1925. Von Neumann era muito interessante. Era um matemático teórico e um crânio, e sabia como aplicar a teoria pura. Einstein não sabia, e isso é muito importante. Bom, nós temos também o senhor David Hilbert,
que é doutor em matemática e considerado na Europa como o matemático de maior projeção. Ele estava no círculo de contatos do Dr. von Neumann. Hilbert é conhecido por ter desenvolvido uma exótica forma de matemática chamada espaço Hilbert, e foi o primeiro homem a definir matematicamente as realidades múltiplas e os espaços múltiplos, e o significado disto em termos matemáticos. Ele traçou o caminho para o que veio a se tornar o experimento Filadélfia. Bom, outras pessoas tornaram-se importantes para este projeto, e por volta de 1984, eles mudaram o projeto para um instituto, e o Dr. Nikola Tesla entra aqui. O instituto era o Instituto de Estudos Avançados de Princeton. O instituto não era parte do sistema da universidade, nem de Princeton. Ele ficava na sua área, mas era uma entidade independente. Fundado em 1933, sobre os auspícios de quem ou para qual propósito, não poderia realmente dizer. Temos também um participante ilustre, o senhor Albert Einstein, sendo que a sua história é bem conhecida, e ele se uniu à equipe também em 1933. Bom, neste mesmo ano, em 1933, o senhor Roosevelt tornou-se presidente dos Estados Unidos e chamou o seu velho amigo, o senhor Nikola Tesla, para ir até Washington e perguntou-lhe: "Você gostaria de fazer mais algum trabalho para o governo?" E o senhor Tesla disse: "Claro." Então Roosevelt lhe disse: "Nós temos um projeto para você." E ele então iria se tornar o diretor do futuro projeto Filadélfia. Bom, nós tivemos um primeiro teste em 1936. E neste ano houve então este teste, e isto teve um sucesso moderado. Teve como resultado uma invisibilidade parcial. Porém, eram bastante para encorajá-los e mostrar-lhes que estavam no caminho certo. A Marinha ficou muito interessada, e esse interesse começou já em 1931, o que fez aparecer algum dinheiro para a pesquisa. Porém, em 1936, eles forneceram mais, e o projeto se expandiu. Bom, nós tivemos um segundo teste em 1940. No caso de teste de 1936, eles tiveram um grau moderado de sucesso, e a intenção era reproduzir um campo de invisibilidade em volta de um objeto. E então eles seguiram trabalhando, e em 1940 eles conseguiram o seu primeiro sucesso real sob a direção do senhor Nikola Tesla, num estaleiro da Marinha em Brooklyn, num pequeno navio sem ninguém a bordo. O equipamento especial foi colocado no navio, ele foi energizado a partir de outros 2 navios, um de cada lado, que supriam a energia através de cabos de força. Foi um sucesso completo. O pequeno navio tornou-se invisível. Não havia ninguém a bordo, porque isso seria feito mais tarde. Aquilo foi declarado como um sucesso. A Marinha, então, liberou enormes montantes de dinheiro para esta pesquisa. E o projeto, então, foi classificado em 1940, sendo denominado Projeto Rainbow, ou Projeto Arco-Íris. E as coisas começaram a engrenar a partir deste ponto. Bom, agora nós vamos conversar sobre o Sr. Bielek e seu irmão. A partir de certo ponto, o próprio Sr. Bielek diz: "Acho que agora, nesse ponto, eu deveria dizer onde eu, Alfred Bielek, e meu irmão entramos nisto." Uma das coisas que tinham que ser feitas era desenvolver uma equipe especial.
Isto veio a ser feito um pouquinho mais tarde, em janeiro de 1941. A Marinha decidiu que eu e meu irmão necessitávamos de alguma experiência militar. Então nos transferiram para o estaleiro da Marinha, no Brooklyn. E cerca de um mês depois, fomos designados para o Pensilvânia, uma conservada galera de guerra, e saímos em direção ao Pacífico, onde ficamos lá por todo o ano de 1941. Neste ponto, um monte de coisas tinha acontecido. O senhor Nikola Tesla tinha conseguido um navio de guerra através de um amigo, eu creio que era o senhor Franklin Delano Roosevelt, que estava na Casa Branca, e ele disse: você pode ter esse navio, vá em frente, torne-o invisível. Havia uma plena confiança que ele poderia fazer, e prosseguiu com a construção do maquinário. Os campos de radiofrequência, sincronizados com frequências especiais e com uma modulação de formas de onda desenvolvidas pelo senhor Nikola Tesla, iriam produzir o campo de invisibilidade. Durante aquele período, o senhor Tesla conseguiu mais informações. Olhe só, possivelmente com os extraterrestres que mantinham contato com ele. E o senhor Nicolas Tesla foi até a Marinha e disse: nós teremos problemas. Iremos ter um problema realmente sério. Não poderão gerar a quantidade de energia necessária para fazer um navio desaparecer sem ter efeitos sobre os tripulantes. E eu preciso de mais tempo para desenvolver contramedidas para evitar que o pessoal sofra danos. Porém, Maria disse: você não pode. Você tem um prazo final. Há uma guerra em andamento. Faça isto funcionar. Você pode fixar a data, mas não pode mudá-la. Bom, para funcionar, havia um prazo limite, que seria em março de 1942. A data se aproximava e o senhor Tesla ficou muito apreensivo e finalmente decidiu: ele iria sabotar o equipamento. Não iria destruí-lo fisicamente, mas iria se certificar de que ele nunca iria funcionar. Na data em questão, as chaves foram viradas e nada aconteceu. O senhor Tesla inclinou-se e falou: bem, cavalheiros, o experimento falhou. É hora de deixá-los. Há uma pessoa aqui que pode tomar conta disto e fazer coisas funcionarem para vocês. Aqui está o Dr. John von Neumann. Bye bye. Adeus. Bom, conta a história que ele foi despedido. Porém, há uma outra história que diz que vocês não podem despedir, eu renuncio. A partir desses dois fatos, em que o senhor Tesla sabotou o próprio equipamento para que não causasse danos e renunciou, eu comecei a gostar muito dele. O senhor Tesla fez outras pesquisas a partir desse dia até a data da sua morte, em 7 de janeiro de 1943. Porém, aqui há uma observação minha. Há quem diga que ele foi visto trabalhando para a Marinha no final deste mesmo ano, 1943. Porém, não se pode afirmar. Bom, fica apenas como uma anotação. Bom, uma vez a experiência tendo falhado devido à preocupação do senhor Nikola Tesla, o Dr. von Neumann tomou conta de tudo. Outras pessoas em segundo plano se tornaram parte deste projeto. Uma delas é T. Townsend Brown. Muitas pessoas o conhecem pelo fato de ele ter trabalhado no campo dos UFOs, com eletrostática, tentando provar que pode-se fazer um objeto mover usando apenas a alta tensão e campos eletrostáticos. E ele fez muitos funcionarem. E isso está muito bem pesquisado e documentado.
Bom, tivemos um terceiro teste em 20 de julho de 1943. Voltando ao navio que tinha que ser primeiro construído, ele ficou pronto por volta de outubro de 1942. Então foi levado a um dique seco, onde começaram as montagens de várias peças do equipamento. E por volta de janeiro de 43, ele estava virtualmente pronto. Quanto à tripulação, conseguiram o tipo de gente que queriam, cerca de 33 pessoas, todos voluntários, escolhidos a dedo. Eles foram para uma escola especial de treinamento em Groton, em Connecticut, na Academia da Guarda Costeira. Um sistema especial de geração foi construído com outro estranho dispositivo herdado diretamente do senhor Nikola Tesla, e que era um gerador de referência de tempo zero. O que é um gerador de referência de tipo zero? Bom, é um sistema o qual simplesmente fecha um campo com a Terra. A estrutura do campo magnético da Terra e também a sua ressonância de massa através de um sistema muito engenhoso projetado pelo senhor Tesla. A propósito, nesta mesma época, no início de 1943, meu irmão, eu e um terceiro homem fomos escolhidos para operar este equipamento. Fomos treinados para operar todo o sistema, porque nós sabíamos o que ele era e tínhamos os antecedentes educacionais para apreciar o que se estava tentando fazer. Bom, finalmente, em 20 de julho de 1943, eles decidiram que o navio estava pronto para o teste final. Então, a tripulação foi reunida e o capitão Hengel entrou a bordo com toda a sua tripulação. Todos os 22 neste momento foram a bordo, inclusive eu e meu irmão. Às 9 horas mandaram-nos virar as chaves. Então eles funcionaram e o navio tornou-se invisível, de acordo com os observadores. O pessoal que estava no convés desse navio durante este experimento estavam totalmente desorientados, nauseados, vomitando, quase delirando e, obviamente, nada bem. Então a Marinha viu o estado das coisas, retiraram a tripulação e eles nos dariam uma nova tripulação. O senhor von Neumann sabia, então, com certeza, que nós teríamos problema com o pessoal e disse à Marinha: eu preciso de mais tempo para estudar este problema. Precisamos descobrir o que aconteceu e corrigir. Tudo isto por causa das informações do senhor Nikola Tesla que tinha dado anteriormente, em que a coisa ia dar errada. Bom, continuando com o resumo. O quarto teste, já com o destroyer Eldridge, em 12 de agosto de 1943. A Marinha respondeu ao Sr. von Neumann: você tem uma data limite, e ela é o dia 12 de agosto de 1943. Esta data é muito importante, guardem-na bem, como veremos mais adiante. Bom, ou disseram ao Sr. von Neumann, ou você faz o teste até lá, ou esqueça. Eles não lhe deram uma razão para isto. E, finalmente, ele descobriu, através de uma cadeia de comando, que ele viera da CNO, ou seja, do chefe de operações navais, Chief of Naval Operations, o que ele achou algo peculiar. Bom, ele não se preocupava com os detalhes de um projeto de engenharia realizado no estaleiro de Filadélfia. E eu vou dizer-lhes, se há um projeto de engenharia de alguma espécie, então alguma coisa está acontecendo. Ele provavelmente veio de um nível ainda maior, lá de cima. Bem, nós tínhamos uma data.
E o senhor von Neumann e todos trabalhavam dia e noite. E chegou a data fatal, 12 de agosto de 1943. Bem, voltamos outra vez ao porto. Então, nós fomos para a base e as ordens vieram para baixar as chaves, para ligar o equipamento. Por cerca de 60 a 70 segundos, tudo parecia bem. Eles tinham a sua invisibilidade ao radar. Você ainda podia ver o navio, o seu contorno, o calado do navio sobre a água. Então houve um relâmpago azul e o navio desapareceu totalmente. Ele se escafedeu. Nesse momento, o senhor von Neumann entrou em pânico. O navio desapareceu completamente. Eles não sabiam o que tinha acontecido com ele. Cerca de 4 horas mais tarde, o navio reapareceu no porto, no mesmo lugar onde ele estava. Eles enviaram uma equipe em uma lancha, porque não tinham respostas de sinais de rádio, e tiveram as indicações de que alguma coisa estava seriamente errada. E encontraram o seguinte: 2 homens embutidos no ácido convexo, 2 homens embutidos no anteparo, e um quinto homem estava com a mão embutida no aço do anteparo, porém ele estava vivo. Eles cortaram a sua mão e lhe deram uma mão artificial. Pessoas andando de um lado para o outro completamente malucos, realmente insanos, fora de si. Pessoas que apareciam e desapareciam. Alguns estavam em chamas. Se você se lembra da história bíblica acerca do arbusto ardente que queimava sem se consumir, alguns homens estavam exatamente assim. Todos estavam seriamente desorientados. As únicas pessoas que escaparam a esta desorientação foram os que estavam sob o convés, lá na sala de máquinas, onde estavam os geradores, aqueles que ligavam os geradores, que incluía a mim, Alfred Bielek, e ao meu irmão. E aqui entra a parte mais interessante da história. Nós temos, então, a viagem no tempo de Bielek e seu irmão. Nós saltamos sobre a amurada do navio, esperando cair na água. Porém, ao invés disto, nós caímos em 1983, exatamente no dia 12 de agosto de 1983. Lembre que agora há pouco eu disse para gravarem bem esta data. 12 de agosto de 63, 12 de agosto de 83 e mais um pouquinho à frente. Em meio de um outro projeto, então eles aportaram em 1983, em meio a um outro projeto, denominado Phoenix, Projeto Phoenix, em Montauk, Long Island, à noite, do lado de dentro das cercas periféricas. Eles tinham conseguido tornar aquilo operacional àquela época. Tinham guardas, cães e um helicóptero regular de patrulha. Nós fomos iluminados pelo holofote de um helicóptero. Nós não sabíamos o que era um helicóptero. Os guardas vieram, agarraram-nos e nos levaram umas escadas abaixo. Havia 5 níveis no subterrâneo até Montauk. E era lá onde estava a maior parte do equipamento. E nós fomos, então, apresentados ao Dr. von Neumann. E perguntou: bem, quem é você? Eu sou o Dr. von Neumann. Bielek e seu irmão disseram: nós estávamos chocados, mais do que chocados, porque tínhamos acabado de deixar o Sr. von Neumann em 1943. Era um homem relativamente jovem, e ele estava um homem bem mais velho, se apresentando como o Sr. von Neumann. E ele nos disse rapidamente o que tinha acontecido, o que estava acontecendo e porque eles possuíam relatórios finais. Aquela era uma longa história.
E ele disse: cavalheiros, vocês precisam voltar e desligar o equipamento no Eldred. Desculpem. Isto já aconteceu, de acordo com os nossos registros, mas ainda não aconteceu na realidade. Não tinha acontecido ainda. Mas vocês precisam voltar lá e fazê-lo, ou seja, destruir todos os equipamentos. E não podemos desligá-los daqui, agora onde nós estamos, em 1983. Não podemos desligar esta estação. O que tinha acontecido era que as duas experiências no tempo, distanciadas exatamente 40 anos, tinham se acoplado uma à outra, o que criou um buraco no hiperespaço, sugou o Eldridge para dentro dele. O projeto Fênix tinha a capacidade, naquele momento, e já tinham total controle do tempo. Eles poderiam mandar-nos de volta ao Eldridge, e foi o que eles fizeram. De volta a 1943, eles abordaram o navio, encontraram, é claro, a antena. Vamos dar uma nova explicação. De volta a 1943, quando eles abordaram o navio para ver o que havia acontecido, encontraram, é claro, a antena quebrada, o equipamento no convés estava intacto, o equipamento abaixo do convés no buraco estava desmantelado, e eles viram o estado terrível em que estava o pessoal. Bem, eles não podiam levar o navio de volta com este pessoal, então trouxeram outra tripulação e levaram o navio à base. Tiveram reuniões por 4 dias com o Sr. von Neumann, Le Bon, Hal Bowen e Bachelor, e inúmeras outras pessoas. Bom, aí nós vamos imaginar, com tanta coisa errada, eles vão parar? Eles não vão parar. E fizeram um quarto teste. E disseram, bem, o que vamos fazer agora? Então eles decidiram que fariam mais um teste. Eles reconstruíram o equipamento. Isso lá em 1943. E desta vez o teste seria 100 pessoas a bordo, como tinham feito lá na primeira vez no outro navio. Eles reconstruiriam e refariam a fiação elétrica no Eldridge. Então, no final de outubro, eles levaram o navio para a parte mais exterior do porto à noite. Levaram-no com uma tripulação comum, que logo deixou o navio. Eles tinham milhares de metros de cabo. Então, eles podiam ligar o equipamento e tinham a esperança de poder desligá-lo. Bom, na hora apropriada, por volta das 10 horas da noite, ou seja, 22 horas pelo horário da Marinha, eles ligaram o equipamento e o navio imediatamente desapareceu. Agora, isto leva a muitas lendas. As lendas apócrifas do Eldridge. Aparecendo no porto de Norfolk, em Virgínia, muitas pessoas relataram isto. Ele foi visto lá por 10 ou 15 minutos e desapareceu novamente. E voltou para o porto em Filadélfia. Bom, quando voltou, eles não tiveram que desligar o equipamento, que já estava desligado. E metade dele tinha desaparecido. Eles viram que 2 gabinetes transmissores e um dos geradores tinham desaparecido. A sala de controle estava em ruínas fumegantes. Ninguém havia feito aquilo, mas estava assim. A Marinha concluiu que aquilo era algo do qual eles não conheciam nada. Eles decidiram descartar totalmente o projeto naquele ponto. Bom, quanto ao destroyer Eldridge, ele foi levado para o estaleiro, retiraram tudo, reequiparam-no como um navio normal e foi mandado para o mar como um navio normal, com um capitão normal, como um navio de guerra que tinha sido designado em 22 de agosto e foi batizado após um segundo teste, que havia sido um desastre. Bom, o projeto foi fechado. Foi fechado, né? Hoje em dia, eles ainda estão viajando no tempo com muito mais facilidade e controle, né? Bom,
Vamos agora falar sobre UFOs durante todos estes testes. Neste momento, há um outro aspecto interessante que eu esqueci de mencionar. Isto dizia o senhor Bielek, e que figura na história toda. Aproximadamente 6 dias antes do teste final, em 12 de agosto, aquele que foi um completo desastre, 3 UFOs apareceram sobre o Elbit. Aquela altitude, a que altitude, eu não sei. Eu não me lembro de tê-lo visto. Meu irmão os viu, assim como outras pessoas, e ficaram por ali, imóveis. Agora, o que esses discos voadores estavam fazendo, não sabemos. Apenas eles estavam lá, observando. No momento do teste, quando o navio desapareceu, entrando no hiperespaço, um dos UFOs foi sugado com ele para o hiperespaço e também viajou no tempo. Bom, em 1947, a Marinha decidiu reabrir o projeto. Neste meio tempo, aconteceu uma pequena reorganização de toda a estrutura militar. Foi criado o Ministério da Defesa, você tinha o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha, o Ministério da Força Aérea, e isso ocorreu em 1947. Você tinha chefes do Estado-Maior, e alguns deles vieram ao escritório de pesquisas navais e disseram ao Dr. von Neumann: vamos reabrir este projeto, o projeto Arco-Íris ou projeto Rainbow. Descubra o que realmente aconteceu, veja lá se há alguma coisa nisso que possamos salvar. Então ele começou a fazer. Eu, Alfred Bielek, fui chamado para Los Alamos, para um lugar chamado Camp Haley, no Colorado, em companhia do Dr. Vannevar Bush. E o que estava fazendo ele? Vannevar Bush era da equipe científica a cargo da recuperação do UFO destroçado em Aztec, no Novo México, em 1947. Isto foi totalmente sem o meu conhecimento, porque no meio tempo a Maria tinha me encostado. Ele foi lá novamente em 1948 e devido a uma outra queda ou duas quedas de UFOs, todos os corpos destes dois acidentes estavam mortos. Em 1949, houve uma queda de um UFO que ficou mais ou menos intacto. Eles recuperaram um tripulante vivo. Ele foi chamado de EBE-1 e foi encontrado vagando pelos campos. Eles o capturaram, cuidaram dele e tentaram descobrir o que o fazia funcionar. Bom, quanto ao navio, voltou ao seu ponto de referência devido ao gerador de tempo zero. A referência do sistema o trouxe de volta. Os humanos nascem e, ao tempo da sua concepção, com suas próprias chaves de tempo. Nós não moramos num universo com 3 dimensões. Nós moramos num universo com 5 dimensões. A quarta e a quinta dimensões são o tempo. A quarta dimensão, claro, tem sido frequentemente mencionada por Einstein e por outros. O conceito da quinta dimensão apareceu em 1931, em um livro de P.D. Auspinski, ou Auspinski, não sei exatamente a pronúncia. O nome era Tertium Organum, um novo modelo do universo. Ele falava de 5 dimensões em nossa realidade. Ele chamava a quarta dimensão de tempo e nunca veio dar nome à quinta dimensão. Porém, o Sr. von Neumann percebeu, como é sabido hoje por alguns físicos, que a quinta dimensão também é o tempo. É um rotator, é um vetor que gira em volta do primeiro vetor primário, o qual indica o fluxo e a direção do tempo. O fluxo é imaterial. Podemos dizer que ele está se movendo para frente no tempo, e isso devido ao seu aspecto, é a nossa referência. Nós não sentimos o tempo, mas ele flui
a uma razão razoavelmente estável, e este outro vetor girando à sua volta. Bom, contudo, a cada pessoa, no tempo da sua concepção, como eu comentei acima, é dado um conjunto de chaves para o ponto no tempo ao qual aquele indivíduo está ligado pela sua concepção, de forma que aquele indivíduo flui com o tempo e ele nasce e vive em uma vida que está ligada a cada coisa em volta dele. Tudo o que ele vem a conhecer, todos os seus amigos, família, escola ou o que seja, ele não desliza nem para a frente e nem para trás, desde este ponto de referência do tempo, que é usado para ele. Assim é normalmente. Porém, no caso do experimento do Eldridge, a potência era tão gigantesca que rompeu a referência temporal daqueles indivíduos que estavam diretamente expostos aos campos eletromagnéticos. Ou seja, os que estavam sobre o convés, eles perderam a sua referência temporal, quebraram a sua chave do tempo. A Marinha jamais irá admitir que este experimento aconteceu. Em todo caso, o Sr. von Neumann fez o seu dever de casa, percebendo que ele precisava de um computador para resolver estes problemas relacionados ao pessoal. Então ele voltou à prancheta e, como se diz, para o instituto. Ele desenvolveu o primeiro computador completamente eletrônico. Naquela época, não havia computadores eletrônicos. Von Neumann é o pai dos modernos computadores eletrônicos. Em 1953, foi liberado um novo sistema para a Marinha, com um computador, com total correção dos fatores. Mas eles conduziram outro teste com um navio diferente, uma tripulação diferente, com um sucesso total. Nenhum efeito colateral. Isso é engraçado, ninguém fala. Eles só falam do projeto lá do Eldridge, que aconteceu em 1943, e foi um desastre total. Ninguém comenta muito a respeito deste novo teste, que foi um sucesso completo. A Marinha ficou exultante. Claro, a guerra já tinha acabado, mas eles imediatamente classificaram esse projeto. Desistiram do nome Projeto Arco-Íris e o reclassificaram novamente como Projeto Fênix. Há outro elemento bom envolvido nisto. Se o experimento não tivesse sido conduzido em 12 de agosto de 1943, se ele tivesse acontecido no dia 10 ou no dia 14 de agosto, ou se fosse o caso, em julho, consideravelmente mais cedo, ou tivesse sido ainda adiado, digamos para setembro, nós nunca teríamos ficado presos ao projeto Fênix. Por quê? Porque há um ponto fundamental aqui envolvido. Não somente sobre os homens que não são somente os homens, os seres humanos, que possuem biocampos. Isso está muito bem documentado hoje. Eles começam no nascimento, mas o planeta Terra tem o seu próprio conjunto de biocampos. Isto foi descoberto bem recentemente, aproximadamente uma década atrás. Quando ele fala uma década atrás, é nos anos 1980. Quando 4 deles, eles atingem o pico máximo a cada 20 anos, ou seja, os biocampos da Terra, 4 destes biocampos, atingem um pico máximo a cada 20 anos. Quais são esses anos? Alguém pode me dizer? Adivinhe! 12 de agosto de 1943, de 1963, de 1983. Vocês podem ir para frente ou para trás, sempre 20 anos. E aqui vem uma observação minha. Outra data pode ter ocorrido em 2003. E uma nova data deverá ocorrer em 2023. Ou seja, no ano que vem,
em 12 de agosto de 2023. Fiquem atentos. Pode ser que não aconteça nada para a maioria da população, para nós réis mortais, mas para o meio científico, isso será tenebroso. Isso será muito edificante. Bom, continuando. Isto cria um conjunto de condições muito estranhas no planeta Terra, onde há um pico de energia e um pico de energias magnéticas e a capacidade de acoplamento. E foi isso que aconteceu devido à culminação das datas dos dois experimentos, em 12 de agosto de 1943, e a subida ao máximo dos biocampos da Terra neste momento. As energias foram suficientes para criar um campo no hiperespaço e um acoplamento que de outra forma não teria maneira de ter ocorrido. E o Eldridge deslizou para dentro dele junto com aquele UFO. Agora vem uma observação minha. O pessoal que exigiu que o Sr. von Neumann executasse o procedimento, o experimento, exatamente no dia 12 de agosto de 1943, sabia disso. Eles já sabiam disso desde 1800, ou talvez até um pouquinho antes, onde eles agruparam tudo isso dentro de um pequeno conjunto de pessoas para, então, nos controlar. Bom, terminada a minha observação, bom, tudo isso está registrado nos documentos da Marinha, nos arquivos da Marinha. Eles não os perderam. Eu sei que eles existem. Eu sei de gente que teve acesso a eles, e é por isso que eu sei que eles existem. Eles não querem liberar a história. Eles não querem liberar ao público até hoje. Saiba quanto são desastrosos. Sabiam quanto foi desastroso tudo aquilo. O senhor von Neumann não está morto. Isso lá em 1990, quando o senhor Bielek fez a exposição na MUFON. Ele está vivo nesta data. A Marinha e os registros oficiais do governo dizem que ele morreu em 1957. Nananina, não. Hoje, em 1990, em 13 de janeiro, durante a palestra da MUFON, ele está vivo. Eles precisavam dele por perto. Eles o conservaram no projeto e foi o diretor do projeto Fênix até 1977. Bom, se ele foi diretor do projeto Fênix até 1977, não morreu em 1957. Bom, quando ele desenvolveu, então, uma muito pronunciada personalidade separada, talvez de nome esquizofrenia, o que se tornou pior com o tempo. Bom, eu peço que os senhores e senhoras tenham gostado deste tema, que foi apresentado em 10 partes, sendo esta a parte final. E gostaria de ver os comentários com relação ao experimento de Filadélfia, sobre os UFOs, sobre a viagem no tempo, aqui nos nossos comentários. Por favor, comentam. E não se esqueçam que uma nova data irá ocorrer em 2023, ou seja, no ano que vem, em 12 de agosto de 2023. Eu sou João Batista. Que Deus abençoe a todos e a todas. Ah, por favor, não se esqueçam de clicar naquele breguetinho do gostei, caso tenham gostado de toda esta minha apresentação. Namastê, fiquem com Deus, todos e todas.